Aulas de Física com o Professor Cazé. Sejam bem-vindos para mais uma aula de Física. Vamos iniciar a nossa aula de hoje corrigindo a atividade da semana passada. Então, a primeira questão diz o seguinte: uma placa de cobre possui área de 8.000 cm², a temperatura de menos 10 graus Celsius. A área dessa placa, a temperatura de 90 graus Celsius é... Bom, então vamos lá. O que ele quer não é a variação apenas, ele quer a nova área. Você tem uma placa que está a menos 10 graus Celsius e você vai aquecer até 90 graus. E ele quer saber, essa área passa de 8.000 para quantos centímetros quadrados? Bom, nós já sabemos que quando aquecemos uma placa, a gente tem uma placa aqui. Quando a gente insere calor nela, a tendência dela é dilatar, é ficar um pouquinho maior. Então, ele quer saber o quão grande ela ficou. Bom, a variação de área é dada por área inicial, que no caso aqui é 8.000 cm², vezes a variação de temperatura, vezes o coeficiente de dilatação superficial, que a gente chama de beta, e que na verdade ele é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear, que tem uma tabelinha aí que vocês estão utilizando, que é essa aqui, ó. Então agora o que a gente faz é só substituir os valores aqui. Bom, quem vai ser a variação de área? A variação da área é a área inicial de 8.000, multiplicado pela variação de temperatura. A temperatura estava em menos 10 graus e foi até 90. De menos 10 até 90 teve uma variação de 100. É só fazer o final menos o inicial. Ó. A temperatura final menos a temperatura inicial. Menos com menos fica mais. Então temos 90 graus mais 10 graus, que dá 100 graus de variação. Bom, então substituindo esses 100 graus no lugar da variação de temperatura, no lugar do ΔT, vai ficar assim. E quem é o beta? O beta é 2 vezes o coeficiente alfa. O coeficiente alfa, a gente tem aqui a tabelinha dele. Ó. O material que a gente está trabalhando nessa questão é o cobre. Ó. Então tem até uma dica aqui, ó. Consulte a tabela para ver o coeficiente de dilatação do cobre. O coeficiente alfa do cobre é 17 vezes 10 a menos 6. Como o beta é 2 vezes alfa, então o beta vai ser 2 vezes 17 vezes 10 a menos 6. 2 vezes 17 dá 34. Então isso vai ser 34 vezes 10 a menos 6. É esse valor aqui que a gente substitui no lugar do beta. Que é 34 vezes 10 a menos 6. Bom, agora é só fazer essa continha. Vamos, 8.000 vezes 100 vai dar 800.000, que é o mesmo que 8 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, elevado a 5 vezes 34 vezes 10 elevado a menos 6. Multiplicando o 8 com 34, vai dar 272. E aqui nós temos 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a menos 6. Multiplicação de potências de mesma base, repetimos a base, somamos os expoentes. 5 menos 6 dá menos 1. Então a variação de área vai ser 27,2 centímetros quadrados. Então, quem vai ser a nova área? A nova área vai ser 8.000 mais esse camarada aqui, essa variação. Então, a área final, né, a área a 90 graus, vai ser a área inicial, que é 8.000, conforme está ali, somado com a variação, o acréscimo que ela teve, de 27,2. Então, tem que somar com 27,2. Isso aqui vai dar 8.027,2 centímetros quadrados. Essa daqui é a área da placa a temperatura de 90 graus. Notem que essa questão ela apresenta o erro na resposta, que não tem ela como resposta aqui. Então, essa questão que o ponto foi para todo mundo.
mas é importante vocês fazerem a correção e acrescentarem aí uma quinta opção, que é 8.027,2 centímetros quadrados, que é a área anterior acrescida dessa variação de área que ela sofreu aqui. Bom, a segunda questão é uma questão puramente conceitual. Uma placa, não importa de que material seja, ela está a 90 graus Celsius. E ela é resfriada até 2 graus Celsius. Nessas condições, há uma. Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu uma dilatação superficial, uma contração superficial, não há alteração alguma ou nenhuma das respostas anteriores. Bom, a gente sabe que quando a gente aquece a placa, ela se dilata. Então, se você resfriar ela, voltar à temperatura anterior, essa dilatação é desfeita. Então, há uma contração. As suas moléculas se contraem voltando ao tamanho original. Então, quando ela é resfriada, o que acontece é uma contração superficial. As moléculas se contraem. Próxima questão também é uma questão conceitual. Uma placa metálica com área inicial de 2.000 milímetros quadrados é aquecida e passa para 2.010 milímetros quadrados. Nestas condições, podemos afirmar que houve uma dilatação linear de 10 milímetros. Errado. Isso aqui está errado porque a dilatação não foi linear. A dilatação foi superficial. Então, houve uma contração superficial de 10 milímetros quadrados? Errado, porque não foi contração, foi dilatação. Então, se você compor essas duas questões aqui, você faz uma questão certa. Houve uma dilatação superficial, quer dizer, na superfície, de quanto? De 10 milímetros quadrados. Então, a resposta correta é a terceira opção. Próxima questão. Se a área inicial de uma superfície é de 400 centímetros quadrados e após aumentar a temperatura ela passa a ser de 4.325 centímetros quadrados, então podemos afirmar que não houve dilatação superficial. Falso. Se teve acréscimo de temperatura e teve variação na superfície, se teve variação, teve uma variação superficial, teve uma dilatação superficial. Segunda opção, a temperatura não influi na dilatação desse tipo de metal? Falso, a temperatura influi sim. A variação de área, a dilatação, ela é diretamente proporcional à temperatura. A dilatação superficial foi de 0,325. Bom, que houve uma dilatação superficial nós já sabemos, até aqui está certo. Resta ver se essa parte aqui está correta. Como que a gente verifica? Fazendo a área final, que é 400,325, menos a área inicial, que é 400. E aqui a gente completa com 0. 0 à esquerda, basta colocar 1. 0,325 centímetros quadrados. Perfeito. Então, a resposta correta é essa aqui, a terceira opção. Bom, para finalizar a correção, temos a última questão, que também é conceitual. A relação existente entre o coeficiente de dilatação linear e o coeficiente de dilatação superficial é... Bom, o coeficiente de dilatação linear a gente representa por alfa e o de dilatação superficial por beta. E a relação que a gente tem é que beta é igual a 2 vezes o alfa. Então, vamos analisar aqui. Primeira opção, o coeficiente de dilatação linear é o dobro do coeficiente de dilatação superficial? Não, é o contrário. Coeficiente de dilatação superficial que é o dobro do coeficiente de dilatação linear. Então, a resposta correta é a segunda opção.